O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 discípulos e deu-lhes poder para expulsarem os espíritos maus e para curarem todo tipo de doença e enfermidade. Estes são os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, Filipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o cobrador de impostos, Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu, Simão, o zelota, e Judas Iscariotes, que foi o traidor de Jesus. Jesus enviou estes 12 com as seguintes recomendações: não deveis ir aonde moram os pagãos, nem entrar nas cidades dos samaritanos. Ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel. Em vosso caminho anunciai: o reino dos céus está próximo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezamos esse 8º dia de novena, em honra a Nossa Senhora de Guadalupe, e é sempre uma grande graça, uma grande bênção estar aqui nesse santuário, porque, como eu disse no início, na casa da mãe, nós nos sentimos em casa e também nos sentimos criança. E quando a gente se sente criança, a gente se sente cuidado e amado. E é mesmo desse jeito que eu me sinto quando estou próximo de Nossa Senhora de Guadalupe. E a palavra de hoje, ela fala sobre o nome dos apóstolos, Deus que chama pelo nome, que acompanha e que vai se revelando e se mostrando. E Nossa Senhora de Guadalupe é uma forma amorosa de Deus nos abraçar, nos envolver. E assim como ela cuidou daquele índio, encheu o coração dele de esperança, ela cuida de cada um de nós, nos enche de esperança. No ano passado, eu tive uma experiência muito linda, onde eu me senti muito abraçado e envolvido por Nossa Senhora de Guadalupe. Dentro do horário que tenho, vou tentar partilhar com vocês, já que estou aqui nesse dia tão especial, porque as coisas de Deus são assim, elas vão se dando de acordo com a abertura de coração. E quanto mais a gente busca, mais a gente vai vivendo e mais a gente vai se enchendo dele. Eu tinha um congresso, porque eu trabalho na PUC, e eu tinha um congresso em Guadalajara, no México, e fui para esse congresso, e aí aproveitei para passar no santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, e logo quando cheguei em Guadalupe, no santuário, comecei a me sentir fortemente tocado e não tinha quase nem controle de mim, do meu corpo, de tão forte que foi. E eu sempre me perguntei qual dos momentos importantes da minha vida, eu sempre quis saber qual era o título de Nossa Senhora que estava perto de mim, e eu nunca tinha me atido de que o dia de Nossa Senhora, eu fui ordenado sacerdote no dia 13 de dezembro, e nós sabemos do dia de Nossa Senhora de Guadalupe, e eu estava lá, 10 anos de ordenação, eu estava fazendo e lembrando e recordando disso, e quando eu cheguei no santuário, eu fui lá, participei de uma missa pela metade, não consegui participar da missa toda, cheguei no meio da missa de manhã, e fui lá atrás para me informar como eu fazia para concelebrar no santuário, já que era dia 12 de outubro, e aqui no Brasil se comemorava Nossa Senhora Aparecida. Eu cheguei no santuário e perguntei se eu poderia concelebrar. A moça disse: eu vou dar uma olhada. E depois ela veio e me disse: você pode concelebrar se você trouxe os seus paramentos, senão não dá. E eu tinha deixado os meus paramentos no hotel, não estava com os paramentos ali. Ela disse: tu podes comprar. Mas eu não tinha dinheiro suficiente para comprar aqueles paramentos, fugia do meu orçamento, não consegui. E fiquei bem entristecido, aí tentei mais uma vez depois, mas não teve jeito, fiquei um pouco entristecido. Nós, diante das decepções, a gente fica entristecido, né? E eu então saí dali
e fui, o Santíssimo estava exposto na Igreja Velha e fiquei lá em oração. E aí as mulheres que estavam lá disseram: vamos rezar esse Santo Terço na intenção dos sacerdotes. O povo mexicano ora muito, os católicos oram muito pelos sacerdotes, mas muito mesmo. E a gente sente essa força da oração do povo mexicano, e elas ficaram rezando um terço na intenção dos sacerdotes. E aí a primeira dezena diziam: pelos sacerdotes tristes, pelos sacerdotes infelizes, pelos sacerdotes que sofrem, pelos sacerdotes perseguidos, por todos os sacerdotes. Aí uma hora ela disse: pelos sacerdotes frustrados. Eu disse: sou eu mesmo, não consegui celebrar aqui no santuário. E aquilo foi me tocando tanto, tanto, que eu comecei a chorar, simplesmente chorar. Eu não tinha controle sobre o meu choro, sobre nada, eu fiquei um terço todo chorando. E as mulheres traziam lenços para tentar me consolar, não sabiam o que estava acontecendo. E eu simplesmente estava chorando porque estava com o coração cheio da presença de Deus. Uma das senhoras me disse: tem missa das rosas lá no santuário ao meio-dia. Vai lá e participe, porque Nossa Senhora está falando contigo. Eu saí dali, fui rezar a Santa Missa lá no santuário e entrei para essa missa junto com o povo. E quando eu vi a procissão de entrada vindo, porque tinha lá vários cardeais, arcebispos, padres, um número imenso, quando entrou a procissão e eu não estava lá, eu me pus a chorar porque eu queria estar lá. E às vezes a gente não entende como Deus está falando conosco, a gente não compreende as coisas de Deus e a gente sai do nosso lugar de conforto, a gente perde coisas que parecem significativas e a gente se desespera. E eu estava ali querendo estar naquela procissão com todos aqueles padres, próximo de Nossa Senhora, e eu não estava, eu estava lá sentado no meio do povo, meio exprimido, e eu não entendia, mas o meu coração estava triste. E durante a celebração haviam muitas rosas e todo o povo levava rosa para casa, e também os sacerdotes. E eu queria muito uma rosa de Nossa Senhora, queria trazer para casa, para minha mãe, uma lembrança de Nossa Senhora, do santuário dela. E no momento que aquelas rosas entraram, eu vi que veio a rosa de todo o povo, mas assim uma coisa, gente, de 5.000 rosas. E a dos sacerdotes veio atrás, um cesto com um maço de rosa, coisa mais linda. E eu querendo aquelas rosas dos sacerdotes, e eu não queria a rosa do povo. E veja como às vezes a gente se coloca nos lugares e quer as coisas, e não é assim, as coisas de Deus são diferentes. E quando a gente se deixa conduzir por Deus, a gente se torna criança, e quando a gente se torna criança, a gente aprende muito e santifica a nossa vida. E aí no momento que benzeram todas aquelas rosas, eu disse: meu Deus, e agora? Todas as rosas estavam lá. Eu vi que o povo já saiu de dentro do santuário e foi atrás das rosas, porque todo mundo queria uma, e eles distribuem lá na praça, lá fora. E as rosas do sacerdote estavam ali na frente, e eu não sabia se eu corria para fora ou corria para dentro, porque eu queria uma rosa. E assim às vezes a gente é na presença de Deus, e como é bonito, simbólico. E às vezes nós não entendemos, nós sacerdotes às vezes não entendemos, a gente tem sede, muitas vezes, de um pequeno símbolo que nos justifica na fé, que nos põe fortalecidos, que enche o nosso coração. E eu estava aprendendo com tudo que eu estava vivendo, e eu não corri para fora porque não dava mais tempo, corri para frente, cheguei perto de um estrado que tem como esse banco assim, e eu queria passar para pegar a rosa dos sacerdotes. E aí eu cheguei e disse para um homem lá que eu era sacerdote. Ele disse: não, a tua rosa está lá fora, vai lá para fora que você consegue ainda. E eu querendo pular, porque eu queria aquilo. E às vezes a gente vai teimando, e a gente quer que seja do nosso jeito. E ainda fiquei perto do portãozinho, não saí. Veio uma moça que falou em inglês comigo e disse assim: se retire daqui por gentileza, porque essas rosas são só dos sacerdotes. Eu me senti completamente nu, porque eu não estava vestido como sacerdote, eu não estava me sentindo sacerdote. E eu comecei a ficar triste, me pus numa choradeira que você não tem noção. Por isso a experiência que eu fiz com Nossa Senhora de Guadalupe, ela transformou muita coisa dentro de mim, muita coisa. E eu fiquei ali clamando porque eu queria aquele sinal, eu queria me agarrar àquela rosa dos sacerdotes, e tu me acredita que não foi possível. E eu saí dali e fui andando para o final do santuário. Quando eu cheguei na porta, faltava um passo para eu sair do santuário de Nossa Senhora de Guadalupe, me veio uma mulher índia com cabelo amarrado,
chegou na minha frente e perguntou, estava todo mundo com rosa e eu não tinha rosa, ela perguntou, tu queres uma rosa? Tu queres uma rosa? Ela perguntou para mim e eu disse, eu quero. Ela não tinha nada na mão. Ela abaixou uma mochila das costas, abriu a mochila e perguntou mais uma vez se eu queria uma rosa. Eu pensei que era uma ambulante, porque o mundo tem mudado o nosso coração, a gente não acredita mais em inocência, a gente não acredita mais em um monte de coisa, a gente tem definido as pessoas pela falta da inocência, por tantas coisas. Eu perguntei para ela quanto que custava se ela tivesse uma rosa. Ela disse, meu filho, não custa nada. Retirou uma rosa de dentro da mochila, aquela mulher índia, e me entregou aquela rosa. Quando ela me entregou aquela rosa, eu já estava chorando aos prantos, um passo para sair. Eu fiquei pensando no meu sacerdócio, pensando na forma como eu vivo o meu sacerdócio, pensando naquilo que Deus estava fazendo comigo, que eu só estava recebendo aquela rosa porque eu saí da minha arrogância de ser sacerdote. Eu não tinha mais nada, eu não tinha mais o meu título de sacerdote, eu não tinha mais nada, a minha roupa de sacerdote. Eu estava como uma criança, e quando a gente é criança, a mãe nos abraça. Quando a gente é criança, Deus cuida da gente. Quando a gente é inocente e clama, Deus nos ouve. E aí quando eu disse para ela, obrigado, ela disse, tenho mais uma coisa para você aqui dentro da minha bolsa. Tirou uma pequena imagenzinha de Nossa Senhora de Guadalupe, feita com latinha, uma coisa simples, porque Deus é simples e a Virgem Maria é simples. Ela tirou e me entregou aquela, que eu guardo aquilo, que ninguém vai tomar posse daquilo, porque aquilo eu guardo muito próximo de mim, queria até ter trazido hoje, e me entregou. Eu perguntei para ela, o que ela queria por tudo aquilo que ela tinha me feito, já chorando um monte. Ela simplesmente abaixou, ajoelhou, segurou nas minhas pernas e me disse, Padre, filho, eu quero a tua bênção. Eu não estava com clésima, eu não estava com cruz nenhuma, eu estava de camiseta. E ela me chamou de filho e me chamou de padre. Eu simplesmente naquele dia renovei o meu sacerdócio, renovei o meu amor a Jesus e me agarrei à Santíssima Virgem, que você não tem dúvida que quem vai nos abrir o céu é a Santíssima Virgem, porque ela caminha conosco. E aquela mulher estava tocando nas minhas pernas e eu não conseguia ficar em pé, de tanta emoção que eu sentia. Veio um monte de gente, uma multidão, e aquela mulher sumiu da minha frente. Eu simplesmente no Santuário de Guadalupe encostei numa coluna, sentei e chorei durante mais de 1 hora, sei lá quanto tempo, como uma criança, como nunca aconteceu na minha vida. Uma experiência forte que eu fiz na minha vida foi com o sacerdócio, de não ter controle de nada, do meu choro de nada, e nesse dia eu fiz a experiência mais forte do que no dia do meu sacerdócio, com a Virgem de Guadalupe. Por isso, essa frase, acaso não estou eu aqui, que sou a tua mãe? Ela disse isso para o índio e foi a mesma coisa comigo. Filho, acaso não sou eu que estou aqui, a tua mãe? Nem consigo dizer mais nada. Vamos continuar essa celebração e vamos orar agarrados a Nossa Senhora, porque nós somos filhos de Nossa Senhora. Vamos dar uma salva de palmas para Nossa Senhora de Guadalupe. Nada me